Oi, pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Aqui é a Joeli Baracha, artesã responsável pela confecção das peças que vocês veem por aqui. E eu já chego logo mostrando a peça, já chego logo com a peça aberta para você ver logo de qual peça eu vou falar aqui nesse vídeo e já chegar logo fazendo o que, gente? Curtindo. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você gosta desse tipo de conteúdo sobre crochê, sobre artesanato. E gosto desse tipo de vídeo, de vídeos onde a gente vai mostrar a peça, mostrar detalhe, falar sobre peso, sobre medida, sobre tudo. Então já vai ficando até o final, porque vai ter tudo isso, viu? Vou falar peso de cada cor que eu gastei aqui. Vou deixar na descrição a videoaula que eu usei como inspiração para fazer essa peça. Mas olha por que inspiração? Porque, gente, eu não sigo todo o passo a passo da professora, faço adaptações por causa da questão de ponto. Mas já vou falando que assim a videoaula lá da professora é maravilhosa, viu? Ela ensina passo a passo. Se você é iniciante no crochê, iniciante, com certeza você vai conseguir fazer seguindo o passo a passo dela, tá? Mas eu preciso fazer adaptações por questão de tensão de ponto, por causa do fio e tudo mais. Então eu vou adaptando, mas ela ensina carreira por carreira maravilhoso. E o bico também eu fiz outro bico, tá, gente? Eu não me lembro qual foi o bico que ela usou, mas eu fiz outro bico que era o melhor aqui pra mim, porque eu tava trabalhando, gente, com sobras de fios também, né? Então eu tive que ir adaptando aí também as coisas. Mas chega já curtindo o vídeo, gente. Curte o vídeo, se inscreve no canal. Quando terminar esse vídeo aqui, vai assistir outro vídeo, porque todos os meus vídeos são dessa mesma forma, sempre eu falando sobre a peça, medida, peso e tudo, tá? Então, hoje o vídeo é sobre esse tapete meia-lua, tapete lindão. Esse tapete eu já postei até no meu TikTok, já teve curtida, gente falando que o tapete é lindo, gostando do tapete, tudo, e ele tá nessa temática de melancia, tá? Eu também fiz um jogo de passadeira, que também tá aqui no canal, um jogo de passadeira nesse mesmo tema de melancia. Aí, se por acaso você viu, você vai dizer assim, Jory, por que tu tá fazendo tantos materiais, tantas peças nesse tema? Você vende muito peças com esse tema? Gente, é assim, eu não vendo muito. Não é uma coisa que eu venda muito, mas eu gosto de ter pelo menos um jogo de passadeira no tema melancia. E fiz pela primeira vez esse tapete meia-lua, como teste para testar e tudo, e fiz na temática da melancia. Para quê? Para quem comprar o jogo de passadeira, se quiser o tapete melancia, já tem disponível também. E eu tô fazendo o centro de mesa nessas mesmas cores. Eu acho interessante você ter um kit nesse tema de melancia. Para quem já vende, já sabe, já vende. Se você já vende muito, então, enfim, você já vende, então você já sabe. Para quem nunca fez, faz um jogo de passadeira interessante que você tenha nesse tema de melancia. Um jogo de passadeira. Porque sempre tem aquela pessoa que quer comprar. Tanto que o jogo de passadeira que eu fiz, passando esse vídeo aqui, gente, tem um vídeo anterior que é de 2 tapetes em cru com rosa médio, e o vídeo anterior a esse é desse jogo de passadeira, de uma mini passadeira com 97 centímetros e 2 tapetes. Acho que de 59 centímetros, se eu não me engano. Vai lá e assiste, depois que terminar esse vídeo aqui, você vai lá e assiste. Nessa mesma temática. E ele já foi vendido, tá? Uma cliente viu, foi no primeiro dia, eu acho, no primeiro dia que eu já postei, assim mesmo, postei para vender, postei já pronto, já para vender, fazendo já ação de venda, eu já vendi no primeiro dia. Né? Depois eu vou mostrar para ela esse tapete para ver se ela quer fazer aquele jogo completo na cozinha dela. Esse tapete fica lindo, gente, para colocar na beira do fogão, no pé do fogão. Eu fiz até fotos mostrando ele no pé do fogão, vídeos no pé do fogão. Fica bonito para botar no pé da geladeira, fica bonito para botar no pé do gelágua, fica bonito para botar principalmente na porta, porque fica no formato certinho ali da meia-lua da porta, né? Então fica muito bonito para usar ali na cozinha. Não é todo mundo que gosta, não. Mas você vai encontrar uma pessoa que sempre procura. E se você tiver um jogo nesse tema, possa ser que demore um pouquinho, possa ser que saia rápido, mas é sempre interessante você ter, porque sempre você vai encontrar uma pessoa que goste. E eu tô fazendo centro de mesa nessas mesmas cores, tá? Nessa mesma temática aqui.
Se de repente a cliente que quis o jogo de cozinha, ela não quiser o tapete meia-lua, já vou oferecer o tapete meia-lua junto com o centro de mesa, nessa intenção de vender tudo junto, e posso vender separado, mas com a intenção de vender mais, né, gente? Claro. Então, vamos lá falar sobre esse tapete aqui, que vou deixar aqui na descrição a videoaula da professora que eu vi. E eu fiquei surpreendida, gente, porque eu achei que o tapete ficou grande. Eu não sei se eu não segui totalmente a videoaula dela, então eu não sei quantas carreiras ela fez no total. Eu fiz no total de 24 carreiras, tá bom? Eu fiz no total de 24 carreiras. E ele ficou, ó, 70 centímetros, essa parte aqui maior, tá? Aqui ficou 70 centímetros, medindo 70 centímetros. E aqui, quer dizer, a largura, né? Ficou 70 centímetros. E aqui no comprimento, ele ficou 37. 37 centímetros aqui, ó, de comprimento. Eu fiz um total de 24 carreiras, como eu disse. Eu fiz 14 carreiras no vermelho. Vou aproximar aqui para vocês olharem. Eu fiz 14 carreiras no vermelho. Fiz 6 carreiras no rosa, 2 no branco e 2 no verde. Essas 14 carreiras em vermelho, gente, que eu fiz, eles ficaram pesando, 14 carreiras em vermelho ficou pesando 87 gramas. As 6 carreiras em rosa ficou pesando 54 gramas. E as 2 carreiras em branco, 35 gramas. E as 2 carreiras em verde, porque também tem essa parte ali, ó. Só o verde é que eu passei ali, ó. Então, eu dei a volta completa, que foi quando eu fiz o acabamento dessa parte aqui, foi com verde. Então, essas 2 carreiras ficou 62 gramas. Ele ficou pesando no total de 263 gramas. Eu achei que ficou leve. Assim, leve não, econômico. Ele ficou econômico, ficou pesando menos de 300 gramas e ficou um tapete grande, né? E ele fica tanto bonito para botar no fogão de 4 bocas, no fogão de 6 bocas, vai ficar bem bonito. O meu fogão tem de 4 bocas e ele ficou até passando um pouco do fogão, né, da largura do fogão. Então, vou mostrar aqui para vocês, ó, os detalhes. Gente, ó, a primeira carreira, a segunda, terceira, até a quarta, eu segui igualzinho como ela fez, do mesmo jeito, segui a sequência dela até a quarta carreira. A partir da quinta em diante, eu fui colocando, gente, de acordo com a necessidade do meu ponto. Eu acho que ela também fez a quinta carreira. A quinta carreira eu já fiz, ó, 2 pontos altos, fiz bloquinhos de 2 pontos altos. Eu acho que tá do mesmo jeito que o dela, sim. A quinta carreira também, tá? Que foi colocando 2 pontos altos, grupinhos de 2 pontos altos. Depois eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. Depois eu fiz outro grupinho de 3 pontos altos. Depois eu fiz um grupinho de ponto em V, que ela mostra tudo lá bem detalhado, tá, gente? Então eu não vou nem falar qual foi a sequência que eu fiz, porque ela fala detalhadamente a sequência dela. Por que que eu não segui a sequência que ela foi mostrando? Eu fiz até a quarta carreira e daí depois eu fui fazendo, eu fui entendendo ali a dinâmica do tapete e fui fazendo de acordo com a necessidade do meu ponto, tá, gente? Tanto que aqui mais pro final, ó, eu só fiz carreiras com 2 pontos altos, bloquinhos de 2 pontos altos, ó. 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos, 2 pontos altos. A última carreira, 2 pontos altos. Aí sim, o bico eu fiz aquele bico simples, que é 5 pontos altos e no próximo fecho com ponto baixo. 5 pontos altos, no próximo eu fecho com ponto baixo. Né? Aquele bico bem simples, não sei qual foi o bico que ela usou porque eu não assisti até o final. Então você tanto pode fazer esse aqui mais simples, pode usar qualquer bico que você achar melhor, né, para o seu trabalho. Porque como eu disse, eu estava trabalhando com sobras. Tanto que esse verde aqui, gente, essa primeira carreira do verde aqui, ó, ele é um tom de verde e esse aqui é outro. Eu usei 2 tons de verde porque eu estava usando sobras de outros trabalhos, de outras encomendas, certo? Tanto que esse vermelho aqui, todas as cores, foi o que sobrou do jogo de passadeira que eu fiz, da mini passadeira.
foi os barbantes que sobrou. E eu disse, o que é que eu vou fazer? Vou fazer um tapete meia-lua. Aí usei o vermelho, usei o rosa, usei o branco. Ainda tem até rosa. O vermelho eu eliminei tudo. O rosa ainda sobrou um pouco. O branco ainda tem bastante. Os verdes também ainda tem um pouquinho, tá? Então é isso, gente. Olha só que peça bonita. Vou tentar aqui botar num ângulo que dê para vocês baterem um print, né? Por que eu não vou falar toda a minha sequência bem certinho para vocês? Porque vocês podem assistir na videoaula e vocês vão entender toda a sequência. E aquela coisa, gente, se na carreira dela, se na carreira que ela tá fazendo, que você tá lá seguindo lá a sequência dela. Aí chegou numa determinada carreira que ela, vamos dar aí um exemplo, que ela fez lá e ela botou 3 pontos altos juntos, né? Fez bloquinhos de 3 pontos altos. Aí você tá fazendo a sequência de 3 pontos altos e tá vendo que tá embabadando. Então o que é que você faz? Você faz essa carreira só apenas com 2 pontos altos. Entendeu? Faz apenas com 2 pontos altos. E se você vê que tá emborcando, aí você faz a carreirinha em V, que ela ensina essa carreirinha em V aqui, que são 2 pontos altos juntos. 2 pontos altos juntos, uma correntinha ou duas e 2 pontos altos. Vai pro próximo espacinho, 2 pontos altos, duas correntinhas, 2 pontos altos juntos, que são fica parecendo com ponto V, tá? Se você tá vendo que tá emborcando, então você faz uma sequência em uma carreira de ponto V. Se você vê que está sobrando, faz uma sequência de 2 pontos altos juntos. Isso é um exemplo que eu estou dando. Se você está na carreira onde são 2 pontos altos juntos, na sequência dela, que ela está lá ensinando, ela está dizendo, faça agora a carreira com 2 pontos altos juntos, uma correntinha, próximo espacinho, 2 pontos altos, e você está vendo que o seu trabalho, ele está encolhendo, ele está emborcando, então faz essa carreira com 3 pontos altos. Porque no seu caso, no seu ponto, na sua tensão de ponto e na espessura do seu fio, está pedindo que você coloque mais pontos. Então você faz 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos, uma correntinha, 3 pontos. Entendeu, gente? Então isso é a adaptação. É você entender a tensão do seu ponto. Porque a professora ali, ela está ensinando com a tensão do ponto dela, com a agulha que ela está usando, com o fio que ela está usando. E muitas vezes essa mesma professora, eu mesmo no meu caso, eu fiz esse tapete dessa forma, com essa sequência. Se eu for fazer outro, eu vou usar outro fio, outra espessura de fio, e provavelmente as sequências aqui vão ser diferentes, entendeu? Vão ser diferentes, porque muda a espessura do fio, ele acaba mudando. Então, trabalhos que eu tenho costume de fazer com agulha 4, num determinado trabalho, por causa da espessura do fio, eu vou ter que ir para agulha 4,5. Eu uso muito a agulha 4 para o fio 6, tá, gente? Na minha tensão de ponto, eu uso muito a agulha 4 para fio 6. Em trabalhos assim, oval e retangular. Trabalho circular, o fio 6 eu preciso usar a agulha 4,5, porque senão o trabalho começa a emborcar. Como agora eu estou fazendo um centrinho de mesa circular e eu estou usando a agulha 4,5, tá? Porque senão começa a emborcar. E eu vou trazer essa peça aí para vocês também. Porque uma coisa que eu estou pensando em fazer é o quê? É fazer coleções, gente, mais coleções, não de peças, e sim de cores. Então eu fiz aqui uma coleção no tema melancia. Fiz um jogo de passadeira, fiz aqui um tapete meia-lua, vou fazer um centrinho de mesa. Tudo nesse tema de melancia. Pronto. O jogo de passadeira eu já vendi. Vou fazer outro jogo de passadeira no tema melancia, só que só mais pra frente, porque eu acabei de fazer um e já vendi. E eu não vendo muito, mas gosto de ter um no estoque. Mas agora eu tenho esse tapete meia-lua. Então agora eu tenho esse tapete meia-lua e vou fazer um centro de mesa mais pra frente, porque agora, gente, eu tô gravando esse vídeo em maio de 2025. Então mais pra frente, né, lá pro mês de setembro, mês de outubro, porque também vai vir mais na frente o Natal, vai vir mais pra frente o final de ano, aí eu vou fazer outro jogo de passadeira para pronta entrega. Claro que se vier um cliente me pedindo, encomendando, eu vou fazer, tô dizendo para pronta entrega. Então vou deixar um pouquinho mais para frente, porque eu acabei de fazer um, senão vai ficar parecendo que é a mesma peça, sendo que eu já vendi
essa peça já, ok? Então agora eu vou fazer em outras cores, entendeu? Vou fazer talvez, provavelmente o próximo que eu quero fazer é nos tons terrosos. Aí eu quero fazer um jogo de passadeira, quero fazer um jogo de banheiro, entendeu? Quero fazer o centro de mesa, tudo nessa temática assim de cores nos tons terrosos, na intenção de que se a pessoa vai comprar um jogo de passadeira, ela compra também um jogo de banheiro, compra também um centro de mesa, porque tá tudo ali combinando nas cores, e a pessoa quer fazer aquela combinação na sua casa, tá? É, eu tenho um jogo de banheiro em rosa médio já, há um tempo no meu estoque, e tenho um em azul, jogo de banheiro. Então eu vou fazer também um jogo de passadeira em rosa, que é rosa médio que eu tenho, e um em azul, tá? Eu tenho até vídeo aqui no canal, só que é mais lá pra trás, tá, gente? Quiser ver esses vídeos aí, desses jogos de banheiro, já tenho eles há um tempo. Porque, gente, essa cor, pra mim, rosa médio, que são os tons mais escuros, um tom um pouco mais escuro, azul, degradê de azul, essas coisas não sai pra mim. Degradê. Sai degradê de tons terrosos, tons de marrom, nude sai. O que sai muito para mim aqui, que eu estou percebendo que as pessoas gostam, é cores únicas, que é o que eu vou mais agora enfatizar. Até mesmo, gente, branco, cru, né? Geralmente branco e cru eu só faço por encomenda. Mas eu tenho uma cliente que ela gosta de comprar de mim e revender para as mulheres, né? Para as mulheres que ela trabalha, que são da da alta sociedade, né? E essas mulheres que são mais ricas, com poder aquisitivo mais alto, são mulheres que moram em bairros mais nobres, que ela trabalha, porque essa minha cliente, ela trabalha como diarista para elas gostam, essas mulheres da alta sociedade, elas gostam de cores claras, branco, entendeu? Nude, cru, é o que elas gostam. Então, se eu fizer trabalhos com esses, eu fizer tapetes, jogos de banheiro, jogos de cozinha nessas cores, eu vou conseguir vender para ela poder revender, né? Só que aí eu tenho que fazer tapetes mais econômicos para eu conseguir fazer um preço melhor para ela, porque ela vai revender para essas pessoas, né? Para ela também ter o lucro dela, ter o dinheiro dela. Mas é isso, gente. Eu estou pensando em fazer agora coleções, mas é coleções de cores. Não é coleção assim, vou fazer 5 jogos de banheiro, 5 jogos de passadeira, não. Vou fazer de cores. Fiz agora uma coleção de tema melancia. Vou fazer agora em outros tons e vou fazendo assim. Então, quando vocês verem aqui um jogo de banheiro azul, aí provavelmente vocês vão ver um jogo de passadeira, um centro de mesa, tudo ali naquela tonalidade. Verde água, azul, rosa, cru, tons terrosos e tudo mais. Mas o que eu percebo que para mim aqui o que sai mais é os tons terrosos. O cru também sai bastante. Porque eu moro numa capital, gente, eu moro numa capital, então aqui o pessoal não gosta dessas coisas coloridas. Para mim não sai essa coisa colorida. Esse negócio de degradê também não sai, se for degradê de cores. Porque o pessoal considera isso colorido. O pessoal não vê isso como degradê de azuis, eles veem isso como coisas coloridas. E se for colorido com tons diferentes, se eu botar um azul, um rosa, um verde, coisas assim coloridas, aí é que não sai mesmo. Né? Um tempo atrás eu tive, agora recente eu tive eu tive uma encomenda de laranja, mas era só laranja. Até bolsa, gente, bolsas. Eu só vendo também se forem cores únicas. Então, para mim, sai mais cores únicas. É uma coisa, então, que você tem que observar o que é que sai para você. E também tapetes até 60 centímetros. Se eu for fazer tapete de 70 centímetros, passadeiras de 1,20 m, 1,30 m, eu nunca fiz nem de 1,50 m, porque não sai. Até 1,20 m é difícil de sair, porque as pessoas estão morando cada vez mais em casas menores, tanto casas menores como apartamento, até pessoa mais rica está morando em tamanhos de casas menores, porque como eu disse, eu moro na capital, eu moro em Fortaleza, então aqui as casas estão ficando do tamanho de um ovo. Então, para mim, eu faço tapete de 60 centímetros, passadeiras de 1 m, eu consigo vender e vendo rápido, porque eu também vendo mais ainda é para as pessoas de baixa renda, né?
de classe média, de classe baixa, são as pessoas que eu mais vendo, né? E essas pessoas moram em casas menores ou o poder aquisitivo é menor e se eu faço uma peça menor eu consigo vender mais barato. Então, gente, tudo isso é estudar a sua clientela, é para quem você vende, para o que é que elas gostam. Se você está fazendo tapete de 70 centímetros e não está saindo, faz de 60 para ver se sai. Você está fazendo passadeira de 1,20 m e não está saindo, pergunta se as suas clientes acham muito grande aquela passadeira ou pequeno. De repente ela quer um de 1,5 m, que eu vejo outras meninas aqui dizendo que faz passadeira de 2 metros. Nunca fiz na minha vida passadeira de 2 metros. Fiz uma passadeira de 1 metro, de 90 centímetros, e eu vendi muito rápido. Já tive passadeira de 1,20 m aqui que passou quase um ano do meu estoque. Entendeu? Então, às vezes não é só o que você vê aqui, é você saber o que é melhor para você no seu bairro, de acordo aonde você mora. Porque primeiro a gente tem que buscar clientela no nosso bairro, ser conhecida na nossa região, aí a gente desbrava o mundo da internet também, obviamente, a gente vai aí desbravando o mundo da internet, né? Mas você tem que procurar ser conhecida sempre mais aonde você mora, na sua região, nos seus vizinhos. Então, perguntar para os clientes. Quando o cliente olha, pergunta o preço, você pergunta, o que, que você achou? Achou muito colorido? Às vezes colorido para você vai. Às vezes na sua região o povo gosta de coisa colorida. Aí você faz peças de cores únicas e não sai. Entendeu? Então, tudo isso. 70 centímetros tem para algumas pessoas que 70 centímetros de tapete é pequeno, que é um tapete no mínimo 75 centímetros. Então, pergunta para cliente. O que é que tu acha de perguntar para as pessoas que gostam de crochê, perguntar para as pessoas que já comprou para você. O que tu acha de um tapete de 70 centímetros? O que é que tu acha dessa peça aqui? O que é que tu acha dessa cor aqui? Entendeu? Isso vai dar muito certo. Você vai conseguir cada vez mais. Foi assim que eu consegui ver também para que lado, para que rumo eu tenho que levar o meu trabalho. Que para mim, cores únicas sai muito mais colorido. Se eu fizer peças coloridas, a partir de 3 cores, se tiver na peça, não sai. Entendeu? No máximo 2 e sempre em tons muito claros. Tanto que, como eu disse, tema melancia sai porque o pessoal gosta dessa temática, mas demora para sair um pouquinho. Mas eu gosto de ter pelo menos um na minha pronta entrega, porque sempre aparece alguém que quer. E eu vendo também na internet. Eu tenho também uma loja online, então, que é na Elo7. Então é isso, gente. Deu para entender tudo que eu falei. Se você ficou até aqui o final, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal, tá bom? E aqui no final sempre eu também deixo na descrição do vídeo, na descrição, eu deixo também o Linktree, que é um link que você vai clicar lá e você vai ver meu WhatsApp, minha loja online, as minhas redes sociais, para você conhecer cada vez mais o meu trabalho. E se de repente você fizer uma peça inspirada nessa peça aqui que eu fiz, tá bom? E você tiver canal aqui no YouTube, gente, faz o vídeo e me marca. Me marca, eu vou adorar assistir o seu vídeo, você falando sobre essa peça, até mesmo se for em outras cores, eu vou adorar assistir o seu vídeo, vou comentar lá no seu vídeo, vou gostar bastante. E se você postar no Instagram inspirado nessa peça que você está vendo aqui, me marca, porque eu vou adorar curtir a sua foto lá no Instagram, vou adorar comentar na sua foto. Tudo você vai achar o meu Instagram, tá aqui nesse link, é só você clicar, Linktree, Jory Baracha Artesã, tu clica que tu vai achar lá o meu Instagram, a minha página do Facebook, o meu TikTok. Faz um vídeo e me marca, bate a foto e me marca, porque eu vou adorar curtir o seu trabalho também e comentar no seu trabalho também. Então é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.